Meu nome é Andréia Lisli, eu sou professora titular da Universidade Federal de Ouro Preto, do curso de História, e desde 2010 eu venho pesquisando as relações entre Brasil e Portugal no contexto da crise do antigo sistema colonial, mais especificamente de finais do século XVIII e as primeiras décadas do século XIX, com destaque para as disputas dentro da própria dinastia dos Bragança, que é a disputa entre Dom Miguel e Dom Pedro I pela coroa portuguesa após a morte de Dom João VI. Essas disputas, que se estendem em 1828 e vão até 1834, na verdade, elas são eventos que se enquadram nas questões mais gerais das revoluções liberais e depois da contra-revolução, a contestação ao liberalismo, que no caso português esteve marcado pela perseguição dos acusados, dos suspeitos de serem liberais, de apoiarem Dom Pedro I ao trono português. E o fim aí é a guerra civil. Então, a questão mais geral, o estudo tenta contribuir, é para o estudo das contra-revoluções, num quadro expandido, que é da Europa do Sul. E dessa pesquisa, com total apoio da FAPEMIG, desde o seu início, e não foi diferente no APQ 0030039221, que está se encerrando agora, em todos os momentos. Esse apoio foi fundamental. E além dos artigos em revistas científicas e em capítulos de livros, participação em eventos, eu quero destacar a formação de pessoal qualificado. E por isso eu convidei os meus orientandos e já ex-orientando para que falasse um pouco dessa nossa pesquisa, né? E eu reitero aqui de como foi fundamental o apoio da FAPEMIG. Me chamo Nívia Carolina Guimarães, sou professora de História do Cefet Minas, campus Nepomuceno, e atualmente faço doutorado em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, com a pesquisa Movimento Contra-Revolucionário Miguelista no Brasil, 1826-1834, sob orientação da professora Andréia Lisli Gonçalves. A professora também me orientou na iniciação científica e no mestrado. E desde então, as minhas pesquisas tentam entender as repercussões das ideias contra-revolucionárias miguelistas no Brasil, os impactos daquela conjuntura portuguesa aqui no nosso contexto após a independência. Me chamo Nívia Carolina Guimarães, sou professora de História do Cefet Minas. Olá, eu me chamo Luciano Abad e atualmente sou aluno de doutoramento na Universidade Nova de Lisboa. Eu pesquiso a institucionalidade do regime miguelista, mais precisamente a estruturação da justiça e a perseguição aos liberais e a todos os detratores do regime de Dom Miguel. Essa pesquisa ela teve início ainda durante a graduação com a professora, minha orientadora querida, a doutora Andréia Lisli Gonçalves, e foi o que me possibilitou ser aprovado aqui, né? É um tema de extrema relevância, pouco explorado, pouco estudado. A professora Andréia me orientou na iniciação científica, que se tornou um projeto de mestrado e que se complementa agora no meu doutoramento ou doutorado. Agradeço por fazer parte desse projeto e por que me moldou como profissional, como historiador, e sigo na persecução, né, desse objetivo. É um tema que não se esgota em mim. Existem vários outros pesquisadores desenvolvendo trabalhos excepcionais sobre esse tema, dada a riqueza de fontes materiais. E é isso. Obrigado, André. Um grande abraço. Até mais. Tchau. Olá, meu nome é Luiz Gustavo Martins da Silva, sou professor de História no Colégio da Polícia Militar do Estado de Goiás. Minha aproximação com a professora Andréia Lisli se deu em 2015, quando iniciei uma pesquisa na graduação
depois do mestrado e o doutorado, que finalizei a tese em 2025. O tema da pesquisa é a experiência política dos refugiados liberais na Europa, no Brasil, na Ásia, na África, nos Estados Unidos, perseguidos pela Contra-Revolução Miguelista e pelo reinado de Dom Miguel, entre os anos de 1823 a 1840, no século XIX. Como resultado dos meus trabalhos, análise de dados, metodologias, nós construímos, eu e o professor André Lisley, a plataforma digital intitulada Liberalismo contra a Revolução e Exílio na Era das Humanidades Digitais. As humanidades digitais são uma metodologia de pesquisa. Foi possível criar esta plataforma digital, na qual as cores em vermelho retratam a presença dos exilados liberais, onde foi possível identificar. O site tem uma base de dados com 3 bancos de dados de referências bibliográficas. A primeira referente às humanidades digitais, a segunda sobre a imigração e o exílio, e a terceira do tema da contra-revolução e liberalismo. É uma plataforma que reúne diversos trabalhos que tem esse intuito, em um único espaço, divulgar a ciência, contribuir com a ciência aberta. Também são disponibilizadas transcrições documentais de cartas, ofícios que foram pesquisados, estudados ao longo do meu trabalho. Algumas análises de dados a partir de softwares de análise qualitativa, como Voyage Tools, Iramute, MassQDA, serão também disponibilizados nessa plataforma. É uma plataforma, portanto, que tem a equipe responsável, eu, Luiz Gustavo, professor André Elisa Gonçalves e a professora Kelly Eleutério Oliveira Machado Oliveira. Então, o resultado final dessa pesquisa culmina nessa plataforma digital que contribui para a divulgação do tema e também como método das humanidades digitais para que outros objetos de pesquisa sejam também trabalhados nesse horizonte de divulgação científica através de plataformas digitais.